Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo Nos Domínios da Mediunidade, o 8º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Vamos lá, hoje é o capítulo 11, Desdobramento em Serviço. Chegará a vez do médium Antônio Castro, profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro, como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhes os membros. Do tórax emanava, com abundância, um vapor esbranquiçado, que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo, como se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior, em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força e imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso de matéria densa guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve, ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme que parecia mais adelgaçado e mais luminoso à medida que Castro, o espírito, se movimentava em nosso meio. Esse é o cordão de prata que liga encarnado ao seu perispírito. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente, acilanando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecido aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao corpo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Bom, eu vou explicar isso lá no fundo. Vamos seguir. Para melhor ajustar-se ao novo ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Certo? Ele vai perispírito, deixou o corpo etérico no corpo físico. São coisas distintas.
Ah, disse Hilário com expressão admirativa. Aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele, de imediato, a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso, através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico, do cordão de prata. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergara o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo. Quer dizer, ele não estava com a roupa que ele estava no corpo físico. Ele tinha uma roupa própria do perispírito dele, ocultando-lhe os pés, dentro do qual se movia deslizante. Aulus registrou minhas anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplasmáticas, que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Depois de fitar o médium hesitante, alguns momentos prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que intersora experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido da nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende e refletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra. Nós vamos rever todo esse grifado em amarelo lá no fim. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou Hilário curioso, mas cortando-lhe a frase, o assistente completou ajuntando. Se pudesse pensar com firmeza, fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que o reveste a imagem que preferisse. Então, quando vemos alguém com esta ou aquela aparência, isso não quer dizer que ele seja daquela forma. Ele pode ter manipulado a sua forma desta ou daquela forma, ou se mantido como ele mesmo é, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. É por isso que quando a gente encontra familiares desencarnados, eles estão mais jovens, mais velhos, segundo eles desejam, e muitas vezes eles estão de uma forma no plano espiritual, mas para serem reconhecidos para os familiares, eles mudam a forma quando aparecem em sonhos, por exemplo, não é? Ele pode parecer como ele parecia quando encarnado. Sim, ponderei, importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulus percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito em nosso campo de ação. E talvez por isso procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando: de modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos,
Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E sorrindo acentuou: pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência entre nós, é muito mais rica do que no círculo dos encarnados e, por ela, a educação se processa mais eficiente no que tange à beleza e à cultura. Assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e empobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem. É preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que o progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da taba. Aulo silenciou. O médium, mais à vontade, fora do corpo denso, recebia as instruções que Clementino lhe administrava paternal. 2 guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos, para ele não ver. Para a viagem que fará, avisou-nos o assistente, Castro não deve dispensar a atenção. Principiante ainda nesse gênero de tarefa, precisa instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Importante detalhe. Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço, de mãos dadas com ambos os vigilantes. O trio volitou em sentido oblíquo, sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer através da boca física: seguimos por um trilho estreito e escuro. É o que ele via lá, lembrando que ele está com a visão diminuída. Ah, tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro. Estampando o rosto sinais de angústia e estranheza, continuava: que noite é essa? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim, vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo, sob nossos pés. Quero voltar, voltar. Não posso prosseguir, não suporto, não suporto. Ele é um principiante, por isso. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto numa prece fervorosa em que rogava ao alto forças multiplicadas para que o irmão em serviço. Junto de nós, Aulus informou. A oração do grupo, acompanhando-o na excursão, é transmitida a ele de imediato. Constitui-lhe abençoado tônico espiritual. Ah, sim, meus amigos, prosseguia Castro, quase o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Interpretando os fatos sobre nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagens de serviço edificante, fora do carro da matéria densa.
Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira de molusco, que se refugia na própria concha diante de qualquer impressão em desacordo com seus movimentos rotineiros. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar, vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Oh, é a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Oh, meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me? É o nosso Oliveira? Como está diferente, mais moço? Muito mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava a um abraço carinhoso, de coração a carinhoso, o medianeiro continuou. Que felicidade, que felicidade! Oliveira, meu amigo, que saudades de você. Por que razão teríamos ficado assim, sem a sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança do seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida, no entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante, que se fazia ouvir de tão longe, entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aulus deu-nos a conhecer quanto ocorria. Oliveira foi um abnegado trabalhador desse santuário do Evangelho, explicou. Desencarnou há dias e Castro, com a aquiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento ainda, inapto, a comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram, mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Então, ele faleceu há poucos dias. Ele não podia ir lá incorporar ou fazer uma psicografia. Por ser muito amado, foi dado essa possibilidade. Então, o rapaz foi lá, ouvia ele falar, repetia o que era dito, e através do cordão de prata, essa comunicação chegava aos lábios do médium, sentado junto aos demais. Muito interessante. Abrace-me sim, querido amigo, prosseguia Castro, com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto, direi o que você deseja, fale e repetirei. E recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição de convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhe gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia, e agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas, comparados à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios, e daí a instantes vimos-o regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso com naturalidade. Reajustando-se, qual se o vaso físico o absorvesse de inopino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo, e com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosa lição.
Muito interessante esse tipo de mediunidade, não é mesmo? Não é muito comum, mas é muito interessante. Observações. Cada capítulo deste livro nos fala sobre um tipo de mediunidade. Este fala sobre os desdobramentos. Em oportunidades anteriores, falamos sobre o sono nos centros espíritas. Temos aqui um exemplo de serviço durante o sono. Castro, como que adormeceu devagarinho, em desdobramento seria útil mediunicamente. O orientador explica a André e Hilário o que se passou com o médium ao desdobrar-se. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais, que asseguravam o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecido aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso, mesmo não conseguem maior afastamento do organismo terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte. Então, vemos aqui, além do perispírito, temos o duplo etérico. Este faz parte do campo fisiológico. É como uma ligação entre o perispírito e o corpo que se desfaz com o desencarne. Em vários capítulos anteriores de outros livros, nós vimos que depois que a pessoa desencarna, toda essa matéria é recolhida e dispersa para que não chegue ao local do depósito desse corpo já falecido, sirva para aqueles que estão ali vampirizando. Então, isso é um fluido de vida que deve ser deixado desbaratado depois do desencarne. Seguindo, é interessante, então, o corpo desdobrado tem sensações. Como foi dito, aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Sim, se um pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa o organismo, a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele, de imediato, a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física, lá no corpo físico, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação, o cordão de prata. Detalhando a informação, o corpo sensível, que foi desdobrado, transmite as sensações que tenha para o corpo físico, que se manifesta conforme for esse impacto, ou a palavra, como ele disse. A razão dessa modalidade mediúnica é a comunicação entre o corpo sensível à distância com o corpo físico durante o trabalho a ser executado. Ouvimos-lo dizer através da boca física. Ele vai narrar tudo o que vir, certo? Continuando. O corpo sensível desdobrado não precisa necessariamente usar a mesma roupa que está vestindo o corpo físico. Ele, no caso, usava um roupão esbranquiçado, inteiriço, que descia dos ombros até o solo. Seguindo, se referindo à aparência, nos diz o instrutor sobre a forma do corpo sensível exteriorizado, quando o médium for mais experiente. Manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa. Outros espíritos podem modificar o nosso perispírito, naturalmente, dependendo de onde estamos e com quem estamos, não é? Mormente, quando a nossa vontade se rende e refletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra, como nós vimos no Libertação, não é? Que aqueles espíritos juízes acusavam, faziam descrições e aquele espírito se formava em formatos, muitas vezes, de animais ou formas horrendas. Ou seja, quando um médium vidente
vê um corpo espiritual, estará vendo o que esse espírito deseja que ele veja, não necessariamente a forma que ele tenha na verdade. Então, dizer que viu determinado espírito conhecido dele ou de muitos pode ser um engano eventual. Vale lembrar que espíritos das sombras são capazes também dessas metamorfoses. Muito cuidado nas afirmativas de fizerem desses médiuns. Mais importante que as aparências são os conteúdos das mensagens. Espíritos mais elevados não entram em detalhes, não citam defeitos, não acusam, não fazem exigências e outras afirmativas inadequadas. Então, é através do discurso que nós vamos descobrir se esse espírito é do bem ou é ignorante. Eles podem até, por serem muitas vezes inteligentes, começar com palavras elevadas, mas deixam escapar este ou aquele detalhe que um espírito iluminado não falaria. Eles não citam defeitos, não acusam, não pedem. Ah, eu quero que façam um centro espírita aqui ou ali, ou uma igreja aqui ou ali. Não fazem isso. Espírito elevado não pede nada desse tipo, principalmente coisas materiais. Eles não fazem isso, certo? Então, são pequenos detalhes que podem nos ajudar a identificar. Seguindo, antes do médium em desdobramento sair da área protegida do centro, foi dito, 2 guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos. Para a viagem que fará, Castro não deve dispensar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa instrumentalização adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Para alguém encarnado, apreciar tudo de estranho ou maravilhoso no plano sutil pode ser mesmo grande distração dos objetivos. Nós vimos que ele ficou com medo, mesmo vendo pouco. Ele teve medo, quase voltou. Não é verdade? 7. O médium ainda inexperiente se apavora com os cenários e deseja voltar. O orientador no centro pede que orem por ele. A oração do grupo, acompanhando-o na excursão e transmitida a ele, de imediato constitui abençoado tônico espiritual. Ah, sim, meus amigos, prosseguia Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Vemos aqui a velocidade instantânea da prece e a ação efetiva do objetivo da prece. Velocidade e eficiência. A tarefa constitui em buscar notícias de um amigo do grupo encarnado, que fala desencarnado há pouco tempo, sem condições ainda de vir pessoalmente comunicar-se, além de oportunidade de treinamento do médium, certamente. E eu me faço lembrar em que muitas atividades espirituais de atendimento, eles precisam, sim, eles precisam de uma pessoa encarnada em desdobramento. Porque muitas atividades, o plano espiritual precisa da matéria, não dá para dizer pseudofísica do médium, da energia do encarnado, para que possa atuar em outro encarnado. Certo? Os planos, eles têm limites da ciência física. O plano espiritual não consegue agir materialmente sem que uma energia material exista. Certo? Então, por isso, o nosso ectoplasma muitas vezes é usado para essa finalidade. Fico por aqui, deixo meu e-mail, meu contato. Espero que vocês me ajudem, porque os livros vão ficando cada vez mais complexos. Todos precisamos nos ajudar mutuamente. Um abraço carinhoso a todos e até o nosso próximo capítulo.